Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais uma aula. Nós vamos continuar nosso estudo com triângulos, certo? Vamos fazer mais alguns exercícios na aula de hoje. Olha só, calcule x e y em cada uma das figuras abaixo. Observe aqui que esse quadrilátero está dividido em dois triângulos, ó, esse triângulo aqui e esse daqui. É só analisarmos separadamente um de cada vez. Por exemplo, analisando esse primeiro triângulo aqui, o que é que nós tínhamos nele? Nós tínhamos os ângulos x, 30 e 120. E nós vimos que a soma dos três tem que ser igual a 180. Somando aqui, 30 mais 120 dá 150. Para isolar o x, ó, o x está somado a 150. Então, vamos vir dos dois lados e colocar menos 150. Menos 150. Vamos ficar com x, ó, 150 menos 150 dá 0. E aqui 180 menos 150 dá 30. Encontramos o valor para o x. X mede 30 graus. Podemos vir e fazer a mesma coisa nesse segundo triângulo aqui, ó. Quais são os ângulos que nós temos nesse segundo triângulo? Temos o y, temos o 60 e temos o 80. E a soma dos três tem que dar igual a 180. Temos aqui 60 mais 80 dá 140. Precisamos isolar o y, né, para resolver esse problema. Então, vamos vir dos dois lados aqui e colocar menos 140, ó, para isolar o y. Então, 140 menos 140 dá 0, ficamos com y. E 180 menos 140 dá 40. Encontramos y igual a 40. Simplesmente analisando um triângulo de cada vez. Então, encontramos x e encontramos o y. Na B, vamos analisar também o triângulo de cada vez. Analisando o primeiro triângulo, nós temos x, temos 110 e temos 50. E a soma dos três tem que ser igual a 180. 110 mais 50 vai dar 160. Precisamos isolar o x que está somado a 160. Então, a gente vem dos dois lados e retira 160. Então, menos 160 aqui, menos 160 aqui. Vamos ficar com o x, ó, 160 menos 160 vai embora. 180 menos 160 dá igual a 20. Encontramos o x igual a 20. Para encontrar agora o y, nós precisamos primeiro analisar esse triângulo do meio. Então, observe, no triângulo do meio tem 40. Falta encontrar esse ângulo e esse ângulo. Então, veja, vamos chamar isso aqui de outra letrinha. Vamos chamar de Z. Perceba aqui, vamos fazer o mesmo processo, ó. Perceba que Z é um ângulo externo a esse triângulo aqui da esquerda. Perceba que Z é um ângulo externo a esse aqui, a esse triângulo da esquerda. Então, se ele é um ângulo externo, Z pode ser encontrado somando-se x mais 50, que é os outros dois internos que estão longe dele. X mais 50. Só que a gente já calculou x. X é 20. E 20 mais 50 vai dar 70. Então, esse ângulo aqui, que eu chamei de Z, é igual a 70. Nós podemos encontrar agora esse outro ângulo aqui. Deixa eu escolher uma letra para a gente chamar. Vamos chamar de W. Nós podemos encontrar esse outro ângulo aí. De que forma? Fazendo a soma dos ângulos internos. Nós vimos que a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, 40 mais o Z mais o W é igual a
180. Só que nós já encontramos o Z. O Z é 70. Quarenta mais 70 vai dar 110. Nós precisamos isolar o W. Então, nós vamos precisar vir aqui dos dois lados e retirar 110. Retirando 110, 110 menos 110, vai sobrar só o W. E 180 menos 110 aqui vai dar 70. Certo? Encontramos W. Vou anotar aqui. W igual a 70. Nós temos que W, observe que W é um ângulo externo a esse outro triângulo que tem o Y e que tem o 30. Nós podemos fazer o seguinte, ó, o W, que é um ângulo externo a esse triângulo aqui, já que ele é um triângulo, já que ele é externo a esse triângulo aqui, perceba que W vai ser a soma dos dois que estão distantes dele. Então, o W vai ser a soma do Y mais o 30. O Y mais o 30. Só que o W nós já calculamos, o W é 70. Precisamos deixar o Y sozinho. Só que o Y está somado com 30, então nós vamos vir dos dois lados e colocar menos 30. 70 menos 30 dá 40. 30 menos 30 dá 0, ficamos com 40 igual a Y, ou simplesmente Y igual a 40. Então, encontramos os dois ângulos de interesse do problema, que é x igual a 20 e y igual a 40. Só que para encontrar o y, eu precisei primeiro resolver esse triângulo do meio. E nesse triângulo do meio estavam faltando dois ângulos que eu chamei de Z e de W e calculei um por um. Esse mede 70, esse também mede 70. E conhecendo o W, que tem a característica ser externa a esse outro triângulo, nós conseguimos encontrar o Y. Vamos analisar agora o item C. Observe aqui esse triângulo ADC. Esse daqui, ó. Né? ADC ou ACD, nesse triângulo aqui, ó. No triângulo ACD, nós temos que X é um ângulo externo a ele, ó. X é um ângulo externo ao vértice D, né? Nós temos o interno, que é esse aqui é o externo. Então, se X é um ângulo externo, ele pode ser calculado somando os outros dois que estão distantes dele. Então, o X é igual à soma dos outros dois que estão distantes dele, que é o 30 e o 40. Então, X é igual a 30 mais 40. X, então, dá 70 graus. X dá 70 graus. Observe que agora no triângulo ABD, nesse outro aí, ó, ABD, certo? No triângulo ABD, observe que o Y é um ângulo externo. O ângulo externo é esse triângulo aqui. Então, novamente, se ele é um ângulo externo, ele pode ser achado fazendo a soma dos outros dois que estão distantes dele. Então, o Y pode ser calculado somando 55 mais o X, que são os outros dois ângulos que estão distantes dele. Só que nós já encontramos o X. O X vale 70. Assim, encontramos Y igual a 55 mais 70, que dá igual a 125. Pronto, encontramos X e encontramos o Y. Na 4 diz, considere que um triângulo ABC é equilátero e a medida do seu lado BC é 8. Nós temos um triângulo ABC e a medida do lado BC é 8. Se é um triângulo equilátero, nós vimos que a medida dos três lados é igual. Então, BC mede 8, AB também vai medir 8 e AC também vai medir 8 centímetros.
Letra A pergunta, quanto mede o lado AC? O lado AC também mede 8 centímetros, porque é um triângulo equilátero, os três lados são iguais. Então, se BC mede 8, o AB também mede 8 e AC também mede 8. Quanto medem os ângulos internos desse triângulo? Se os três lados são iguais, os três ângulos internos também são iguais. Vamos apresentar aqui, ó, os três ângulos internos. Se os três ângulos internos são iguais, vamos usar uma letrinha, vou chamar de x. X, x e x. Vamos ver. A soma dos três tem que ser igual a 180. X mais x dá 3x. Então, 3x igual a 180. Para isolar o x, já que o x está multiplicado por 3, então vamos dividir aqui por 3. Em ambos os lados, porque tudo que fazemos de um lado tem que fazer do outro. Aqui, 3 e 3 vai embora, vai ficar x. E 180 dividido por 3 dá 60. Então, os ângulos internos de um triângulo equilátero, os três, né, medem 60 graus. Sabendo que um triângulo equilátero tem um perímetro igual a 27, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Qual é a medida do lado desse triângulo? Nós sabemos que um triângulo equilátero, os três lados são iguais. Então, vamos dizer que esse lado mede x, esse lado mede x, esse lado também mede x. Três lados iguais. Ou poder ser x ou qualquer outra letra à sua escolha. Então, a soma dos três lados, x mais x é o perímetro, tem que ser igual a 27. Segundo a questão, não, o perímetro é 27. X mais x dá 3x. Para isolar o 3, né, 3 que está multiplicando o x, a gente vai dividir, então, por 3 ambos os lados. 3 aqui vai embora com 3, vai ficar só x. 27 dividido por 3 dá 9. Então, o lado, né, a medida do lado desse triângulo é 9 centímetros. Um triângulo ABC é isósceles. Então, vamos imaginar aqui um triângulo ABC. Se ele é isósceles, ele tem dois lados iguais. Então, vamos imaginar que aqui o lado AB é igual ao lado AC, certo? E cada ângulo da base é igual ao dobro do ângulo do vértice. Então, vamos ver, ó, esses dois aqui são os ângulos da base. Se é um triângulo isósceles e esse lado é igual a esse, então esse ângulo é igual a esse. Use uma letrinha para esse ângulo, vamos chamar de x, ou qualquer outra letra que você quiser. Então, se aqui mede x, aqui também mede x. Apenas esse ângulo aqui vai ser diferente. Vamos chamar ele de y, certo? Aí, a questão diz que o ângulo da base é o dobro do ângulo do vértice, né? Que é esse daqui de cima, certo? Essa é a base e esse é o outro vértice lá de cima. Então, o ângulo x, é duas vezes a medida do ângulo y, certo? O dobro. Aí, depois ele pergunta, calcule a medida do ângulo do vértice do triângulo, ou seja, esse aqui de cima. Então, nós temos que encontrar quanto mede o ângulo y. Nós vimos que a soma dos ângulos internos é para dar 180, então veja só, x mais y é para ser igual a 180, né? Mas veja só, x é igual a 2y, então esse x eu vou trocar por 2y, esse outro x também vou trocar por 2y, baixa esse outro y aqui, baixa o 180, aí 2y mais y totaliza 5y igual a 180. Aí, para isolar o y que está multiplicado por 5, nós vamos vir aqui e dividir por 5 ambos os lados. Aí, o 5 aqui vai embora com 5 e fica só y. E aqui, 180 dividido por 5, que dá
36. Encontramos o y. Se a questão também quisesse o x, a gente já terminou a questão, né? Ele pede apenas o ângulo do vértice aqui de cima, no caso é 36. Se ele quisesse os ângulos da base, que são x e x, x é o dobro do y. Então, o dobro de 36 é 72, então x é igual a 72. Então, aqui é 36, aqui 72 graus e aqui também 72 graus. Observe o tangram a seguir. O tangram pode ser construído por meio de dobraduras, o que faz com que as áreas das figuras que ele representam tenham uma relação de equivalência. Completa as afirmações abaixo utilizando a figura 2 como medida. Então, por exemplo, essa aqui é igual a essa. Nós temos que observar as outras se são tipo o dobro dessa figura, o triplo, o 4, ou por aí afora. Então, nós podemos fazer de conta que nós estamos dobrando ainda mais essa figura para a gente ter uma base das outras figuras com relação à figura 2. Por exemplo, a 3, ó, a 3 aqui que já está bem pertinho. A 3, se você dividir bem aqui no meio, o que é que a gente pode observar? Que são precisos dois triângulos da 2 para formar a figura 3, ó, um para cá e um para cá. Então, a figura 3 é o dobro da figura 2. Então, a gente precisa fazer essa observação com relação às outras. Por exemplo, a 5. Se eu estender essa dobradura aqui, olha só. A 5 também precisam dois triângulos iguais ao 2 para formar a figura 5. Então, a figura 5 também é o dobro da figura 2. A 4, o que acontece se eu dividir aqui, ó? A figura 4 também é o dobro da figura 2. Agora, vamos ver a figura 1, se ela é o dobro da figura 2, o triplo, 4 vezes ou 5 vezes. Então, primeiro eu vou dividir 1 aqui, olha só. Pronto, depois eu vou considerar esse ponto aqui e vou estender essa dobra para cá e fazer uma dobra para cá também, observe. Então, observe que para formar a figura 1, nós vamos precisar de 1, 2, 3, 4 triângulos iguais ao da figura 2. Então, analisado o tangram, vamos responder aqui, ó. A área do quadrado da figura 3 é igual a alguma coisa da área da figura 2. Então, nós vimos que são precisos dois triângulos da figura 2 para formar a 3. Então, é igual ao dobro. São necessários tanto os triângulos da figura 2 para cobrir a área de um paralelogramo da figura 4. Nós vimos que a figura 4 também precisam de dois triângulos iguais ao da figura 2. Então, são necessários dois triângulos da figura 2 para cobrir o paralelogramo da figura 4. Utilizamos tanto os triângulos da figura 2 para cobrir a área do triângulo médio da figura 5. Também nós vimos que para formar a figura 5 é preciso dois triângulos da figura 2. Então, dois triângulos da figura 2 para cobrir a figura da área 5. Então, a área do triângulo grande, que é a figura 1, equivale ao da figura do triângulo 2. Nós vimos que é preciso 4 triângulos da figura 2 para cobrir a figura 1. Então, a área 1 é 4 vezes a área 2. 4 vezes a área 2 seria o quadruplo. Então, quadruplo. Então, a área da figura 1 equivale ao quadruplo da área do triângulo da figura 2. A 9 diz, verifique se as afirmações são verdadeiras ou falsas e justifique suas respostas. Nós temos aqui, na letra A, todo triângulo escaleno é obtusângulo? Falso. Por quê? Qual é a justificativa dessa daqui ser falsa? Porque nós podemos ter um triângulo escaleno que seja acutângulo. Então, nem todo triângulo escaleno é obtusângulo. E nós podemos também ter um triângulo escaleno que seja retângulo também.
certo? Podemos ter um triângulo escaleno que seja acutângulo, ou podemos ter um triângulo escaleno que também seja retângulo. Então, nem todo triângulo escaleno é obtusângulo. AB. Todo triângulo equilátero é acutângulo? Sim, verdadeiro. Por quê? Porque o triângulo equilátero, no triângulo equilátero, os ângulos internos medem 60 graus. Todos os três medem 60. Então, todos os três são menores que 90. Portanto, todo triângulo equilátero é acutângulo, porque seus três ângulos são 60, ou seja, seus três ângulos são agudos. AC. Um triângulo retângulo pode ser isósceles? Pode. Nós podemos ter um triângulo retângulo que possa ser isósceles. Por exemplo, olha só, pessoal, aqui um exemplo. Esse aqui é um triângulo retângulo. Ele possui dois ângulos internos iguais, de 45 e 45. Então, ele é um isósceles e é retângulo ao mesmo tempo. Porque se esse ângulo é igual a esse lado é igual a esse. E um triângulo que tem dois lados iguais é um triângulo isósceles. Então, nós podemos ter, sim, um triângulo retângulo isósceles. Então, um triângulo retângulo pode ser isósceles. E, por último, nós temos, existe um triângulo obtusângulo e equilátero ao mesmo tempo? Falso. Por quê? O triângulo equilátero, nós já vimos que ele tem três ângulos internos iguais e os três ângulos medem 60. Os três são agudos, então um triângulo equilátero jamais vai ser um triângulo obtusângulo. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo focando só na resolução de exercícios. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima aula.